Pai, à vista à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, e também inspirado em André Luiz e Igorina Cunha. Dentro desta pergunta, né, como merecer estar nestas moradas? Então, lembrando um pouquinho da semana passada, que o nosso amigo Valmir, o nosso irmão aqui, o Valmir, nos apresentou, né, toda aquela questão da Gênese, né, e ele fechou justamente com algumas perguntinhas parecidas com essas, né, e que ficou pra gente, né, de onde eu vim, para onde eu vou, como eu devo agir, né, e o que eu preciso para alcançar as moradas, né, superiores. Então, eu já estava no processo aí de desenvolvimento da palestra e aí essas perguntas fecharam assim com o tema. E aí, realmente, eu lembrei de tudo que tinha que ser feito, né? E aí eu vinculei e trouxe aqui uma ideia para vocês das moradas. Não do plano, não da questão espiritual, porque a gente já tem toda a doutrina, né? Que traz pra gente as informações. E baseado neste capítulo 3, nesse item é muito extenso, né? Mas eu peguei só esse item 3 aqui, onde ele fala que as condições dos mundos são muito diferentes em graus de adiantamento com relação à inferioridade dos seres que se habitam. Então, existem as diferenças de mundo de acordo com o grau de evolução de cada um de nós, né? E que, então, existem mundos mais inferiores que a Terra, assim como existem parecidos com a Terra e outros mais evoluídos. Então, isso é que me trouxe a questão de onde nós estamos, para onde nós vamos e o que a gente precisa fazer para caminhar. Então, primeiro eu penso que tem esses dois aspectos, né? O melhoramento pessoal, através da reforma íntima e os nossos comportamentos, para daí a gente merecer, né? Estar em esferas superiores. O capítulo 3 traz um pouco desse contexto para a gente. E aí lá no item 7 do mesmo capítulo, vai trazer para a gente uma caracterização desse nosso mundo, né? Ou seja, a Terra, ela é uma habitação de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração. Então, ela é tida como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre. Mas será que é só isso, né? E aí a gente está dentro dessa ideia de mundo e pensa que toda a humanidade se resume a isso. Só que aqui eles trazem que não, que a Terra está para um bairro, vamos dizer, da cidade, assim como a cidade toda não pode ser caracterizada apenas por aquele bairro, né? Então, a hora que a gente está bem, né, de saúde, a gente sai do hospital e vai para nossa casa e continua a nossa vida. Então, ele diz isso, que a gente também vai merecer estar num lugar melhor à medida que a gente melhora, né? E aí ele traz que o homem deixa a Terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Mas aonde é isso? Em que lugar nós estamos e para onde nós vamos? E aí a gente se remete às grandes obras de André Luiz, em especial ao nosso lar, que trouxe toda aquele desvendar do mundo espiritual para nós nesta colônia, que é uma colônia de cura e aprendizado, descrevendo como os espíritos se comportam nesse local e também descrevendo que morada é essa, as características dessas moradas, né? E aí, acho que eu tenho que perguntar, alguém não viu o filme Nosso Lar, né? Se não viu, eu convido a ver, né, a assistir, porque lá tem uma caracterização muito bonita de tudo que nós vamos falar aqui. Tá? E aí, somando-se à obra de André Luiz, a gente tem Igorina Cunha. Igorina Cunha, ela é de Sacramento, ela era sobrinha de Eurípides Barçanufo. A mãe dela é a irmã de Eurípides Barçanufo. Então, ela desde cedo, desde criança, desde que nasceu, dentro do Espiritismo. E ela contemplava muito o céu. Ela tinha paralisia infantil, então ela não podia se mexer, então ela ficava imaginando, né, o céu, ouvindo os cantares dos pássaros, né? E ela tinha muita ansiedade
em conhecer esse mundo, em conhecer como que é a vida em liberdade. Foi quando, então, por merecimento, é claro, ela teve desdobramentos e foi levada ao nosso lar, à colônia. E ela foi responsável por trazer para nós mais algumas figuras, gravuras e exemplos de como são as características de nosso lar, físicas, né? Através do espírito Lúcius, com a coordenação de Chico Xavier, ela fez esses 2 livros, A Cidade no Além e A Imagem no Além. Eu tenho eles aqui, depois que quiserem, podem dar uma folhada, porque eu vou fazer uma pincelada, e tem muita história. Eles são pequenininhos, né? Fininhos, mas tem muita quantidade de informações aí. Até trouxe umas colinhas, daqui a pouco eu vou usar. Então, veja, só voltando um pouco, Nosso Lar é de 1944. O primeiro livro dela é de 1983 e o segundo de 1994. Ela foi sendo construído essas informações que foram trazidas para nós. Então, dentro do livro, ela começa com esta demonstração. Então, o Lúcio diz assim, a primeira explicação que ela dá dessa ideia de onde está essa colônia e como é constituído a nossa terra e tudo que está em volta dela. Então, se for possível cortar a terra pelo meio, até onde a gente pode alcançar os limites verdadeiros, está falando dos limites energéticos, né? Ver-se-ia círculos, um dentro do outro, representando os estágios da vida espiritual. Então, são esferas vibratórias que envolvem a Terra e onde os espíritos se localizam. Lembra semana passada que o Valmir nos trouxe que em todo o espaço há matéria? Aqui é a mesma referência. E aqui nos dando a notícia de como é essa constituição em relação à Terra onde nós estamos, né? E aí ele traz aqui a localização, aqui deu uma desconfiguradinha. Esta seta é aqui, nessa estrelinha, que é exatamente aonde se localiza nosso lar. Nosso lar, ela se localiza sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? E nessa esfera amarelinha. E aí ela traz também toda a descrição. Imagina a Terra ao meio, né? E a gente vai ver o que tem em cada uma dessas esferinhas. Então, desde o núcleo, ela traz um núcleo interior, no número 1, aqui, né? Nesse buraquinho do meio aqui, ó. Deixa eu chegar aqui. Número 1 é o núcleo interno. O núcleo externo da Terra, a crosta, o manto, a crosta terrestre, no número 5, onde nós pisamos, tá? Depois, então, a partir dessa ideia de onde nós estamos, é expressado por eles como umbral grosso, essa parte aqui, essa partezinha marrom, umbral fino e umbral nosso lar. Nosso lar ainda está numa zona umbralina, mas mais leve, já em transição, né? E depois, então, neste 9, onde estão os espíritos responsáveis por arte em geral e cultura e ciência, amor fraternal, direção do planeta e a abóbada universal, né? Isso dá uma dimensão para a gente exatamente de como funciona a vida espiritual, né? E aí eles trazem uma caracterização das cores para a gente entender melhor isso. Então, a primeira, que é onde pisamos e respiramos, né? Onde estão, que é um umbral grosso, então os espíritos com sofrimento, onde o mal ainda prevalece. E aí aqui é onde está a Terra e essas 3 esferas, né? Que é o umbral grosso, umbral fino. E aí, a segunda, as instituições espirituais, as moradas, né? Onde se localiza, então, a segunda, né? Instituições espirituais, moradias.
a vida espiritual já é mais amena. Ainda existe sofrimento, mas já é mais leve. Talvez um mundo de regeneração, né? Daí ele tem a terceira ainda, umbral, mas é onde tem o nosso lar, a cor ouro. E a gente vê pelas obras de André Luiz que a gente já está falando de espíritos mais burilados, mais em sintonia com o bem, né? A quarta, o azul, a cor do céu. Espíritos encarregados das artes em geral, cultura e ciência. Depois vem a quinta, que é o amor universal, cor de rosa, né? E da sexta em diante, então, aqueles que são responsáveis pela diretriz do planeta. Então, vocês entendem que a gente está desde o umbral, um auxiliando o outro, um elevando o outro, até chegar em Deus, né? Então, a gente tem essa caracterização da Terra dessa forma, né? A grande bola azul em meio ao umbral, mas contornada com essa luz chegando até nós para nos auxiliar, né? E aí, então, atrás também o mapa da cidade, né, celestial, nosso lar, e eles caracterizam mesmo como uma cidade. Ela tem esse formato de estrela e tem ao redor dela esse círculo, que é uma proteção energética existente. E aí eu vou detalhar para vocês como é tudo isso, né? Então, cada estrela, cada ponteira da estrela, são 6 pontas, são ministérios, né? Ela é estruturada por 6 ministérios e o Ministério Central da Governança. Então, o Ministério Central da Governança é aquele castelo que fica no meio, né? Cada ponta dessa é um ministério. Então, a gente tem o Ministério 1, que é o Ministério da Regeneração. O 2, que é o Ministério do Auxílio. O 3, que é da Comunicação. O 4, que é do Esclarecimento. O 5, que é da Elevação. E o 6, que é da União Divina. Todos eles são interligados, e o interessante é assim, é a partir do centro para as extremidades, ligados por esse corredor, que são praças arborizadas, que levam a cada um dos ministérios. Cada estrelinha dessa, cada ponta de estrela, as moradias de todos aqueles que trabalham no ministério. E toda essa cadeia que vocês veem aqui é moradias de espíritos, que pode ser ligado àqueles trabalhadores ou não, né? O interessante é que, eu acho que eu vou estar mais na frente, eu vou falar, mas assim, o interessante é que eles adquirem posse através dos bônus horas. Bônus horas é a moeda corrente lá, e de acordo com o trabalho comunitário que cada um faz, eles vão ganhando os bônus horas. E aí ganham o direito de ter uma moradia. E pode ser que seja passada em herança para outra pessoa. Mas é assim, ele está trabalhando aqui. Se ele tiver que mudar para este ministério, ele deixa aquela casinha, vai morar na casinha dali. Mudou? Muda também. E assim vai indo. Então é outras horas. Então eles falam que na verdade, a gente mora e vive num esboço muito fraquinho de tudo que existe lá. É o contrário. Não é de daqui para lá, o exemplo. É de lá para cá, né? Então, assim, e aí nessa parte branca aqui é a área de lazer e serviços. Eles não trouxeram o detalhamento dessa área para a gente. Eles falam que são os serviços mais grossos, então, mais perto de nós, né, digamos assim. E aí, cada ministério é responsável por um serviço que tem a ver com esse nome, né? Nome do ministério. Por exemplo, aqui temos o Ministério da Regeneração, muito perto dele tem o Parque Hospitalar, responsável pelos trabalhos daqueles que chegam, né, necessitando de amparo, e também todo o trabalho
de reencarne, tá? É tudo ali que faz. Daí tem o campus da música, perto do Ministério da Elevação. Ministério da Elevação, responsável pelas orações, etc. Depois lá, da União Divina, o Bosque das Águas, né? E aí eu vou trazer depois para vocês verem como que é o Bosque das Águas. E assim por diante. Então aqui tem essa cadeia que é o campo a bateria de proteção energética, porque, como a gente sabe, ele está numa zona umbralina, então, para nenhum dos espíritos que não tem permissão de entrar, possam entrar, tem essa proteção. E fora tem esse campinho verde, que é o campo de cultura de vegetações da população. Né? Campo de cultura de vegetais. Né? Então, basicamente é isso, né? A cidade tem a governância, os ministérios ao redor, e deles partem as comunidades, que são dos trabalhadores que trabalham em cada um do ministério. Então, a regeneração é onde tem os serviços mais grosseiros, o do auxílio, a cidade espiritual de transição, o de elevação, arquivos de harmonia celeste, e ali o Ministério da Comunicação, aqui embaixo, me esqueci o nome, gente, peraí. 4, do esclarecimento. O Ministério do Esclarecimento, onde que eu estou? Aqui. Onde tem os arquivos das zonas da Terra. Né? Então, vê que está sintonizado com tudo que a gente entende dentro das obras de Kardec, né? Como a gente vai se elevando, vai se purificando. Cada um desses ministérios é responsável por uma parte desses aprendizados nossos. Né? E aí, assim, os ministérios são 6, são 12 ministros dirigentes, 60 ministros auxiliares, somando 72 ministros, para coordenar toda essa cidade. E dentro de toda essa cidade, na época do livro, cabiam 1 milhão de pessoas ali nessa cidade. E nessa praça cabem uns 1 milhão ali, para quando tem as celebrações, as reuniões e tudo mais. E daí, existem esses 4 ministérios, regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, que estão ligados aqui na nossa esfera terrestre. E depois a de elevação e união divina, ligados ao plano superior. Tem projeto ou não de Deus nisso, né, gente? Pensa. Deixa eu só falar mais um detalhe a respeito aqui. E aí aqui também tem o que é interessante, que eles falam, tanto no livro de André Luiz, como na de Egorina, eles falam muito sobre a beleza do local. Tudo cheio de flores, envolvido com flores, com água, com encantamento da alma. Então, em cada ponta dessa, onde tem azul aqui, são fontes de águas luminosas e coloridas, envoltas em flores também coloridas e iluminadas. E ao redor delas, fechando todo esse círculo, onde a gente vê amarelo e vermelho, são bancos de descanso, refazimento, de meditação, né? E em cada uma dessas colônias existem campos assim, aqui um pouquinho mais detalhado, pra gente ver. Então é um lugar assim, que a gente descreve, ela ainda descreve que assim, é um desenho muito rústico, perto do que ela viu, né? Então, imagina, né, gente, a beleza do lugar. E aqui então eu trouxe para vocês um pouquinho, né? Tem muitas figuras e muitos detalhes. Então eu trouxe só para a gente ter ideia desses pontos principais, que é o edifício da governância. Então, como eu falei, o edifício é composto por 6 pequenas torres que representam cada um dos ministérios. E o central da governança, que é maior, no meio. Né? E eles são divididos mais ou menos assim, sempre. Cada um com o seu... se remete, né, ao seu centro, e ao redor
todas as moradias dos trabalhadores ali, de cada um deles, né? E aqui eu trouxe duas referências também, que eu achei uma das mais importantes, que é com relação àquele prédio da governância, que todo dia, eles falam no crepúsculo, reúnem-se todos os 72 ministros para a oração. E eles invocam o coração azul, que é transparente, e eles emitem energia para esse coração, para oração a todos que estão na colônia e com certeza a todos nós, né? Todos os dias no crepúsculo eles se reúnem e fazem essas orações. Então, a reunião do crepúsculo no templo da governância. O governador se acha em pé com os braços estendidos, com os 72 ministros sentados, louvando o coração invisível do céu, com o coração azul, espargindo luz sobre todos, iluminando em foco divino. Então a gente está sobre essa energia, sobre todos esses cuidados, né? E aqui o campo, o bosque das águas. Então ela descreve que é indescritível o colorido das flores, a iluminação das flores, tanto de dia como de noite. E ao meio dessas flores, então segue esse rio azul, que na sua composição ele se transforma numa cachoeira, e ora ele vem contornando todo o jardim, formando esse grande coração azul. E também tem à disposição as águas aí dispostas a quem está passeando ali que queira tomar. Então imagina que a gente reza aqui, né? Para as águas, de onde vem toda essa energia, né? Ali, o nascer ou pôr do sol é sempre um hino de louvor ao Criador, na harmonia de cores, sons e luz. Um pequeno percurso do rio azul, deslizando em pequena corrente tranquila, para ganhar depois, naquele recanto, uma cascata onde embaixo as águas reunidas formam um lindo coração. Ao lado, um reservatório de água para os frequentadores. Para ali vão em refazimento de forças em plena natureza. Então acho que a gente vai rezar para ir para onde, né? É assim, a gente deve isso. Então, visto isso tudo, visto esse grande abraço de Deus para nós, né? Por essas imagens, então como a gente deve se comportar para merecer estar nesse local, né? Então a gente sabe que nossos livros básicos, ele traz sempre a prece, a meditação, a caridade, a reforma íntima. E aí eu trouxe 2 exemplos de literaturas que podem nos ajudar nisso. Uma que é o depoimento de alguém que fez esse caminho, que é os Tratados de Santa Teresa de Jesus, o livro Castelo Interior ou Moradas, e o Sinal Verde de Chico Xavier, que ainda é a continuação de André Luiz, nos trazendo informações de como se comportar. Então, Santa Teresa é a Teresa de Ávila, da Espanha, que ela foi responsável pela fundação da Ordem de Carmelitas. Ela não tem, na sua formação, e esse livro não tem nada a ver com o Espiritismo, mas ela é referenciada assim, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho, tem citações dela, após a morte, né? Então, eu trouxe aqui algumas citações dela, do Castelo Interior ou Moradas, onde ela deixa um tratado para as carmelitas, para suas irmãs, porque ela também, por coincidência, eu não escolhi assim, mas depois eu fui ver na história dela, ela também sofreu paralisia, e nessa doença ela descobriu uma forte ligação com Jesus. E aí ela quis se converter a partir daí, e aí ela começou a escrever esse livro. Nesse livro ela traz o passo a passo para que a gente possa transformar nosso interior num castelo transparente, onde Jesus e Deus possam morar, né? Então ela fala pra gente que essa caminhada
não depende apenas do esforço humano. É, sobretudo, uma resposta à graça de Deus, né? Então, à medida que a alma avança, ela vai em oração, né? Então, é a partir da oração que a gente consegue começar a caminhar, né? Então, a gente vai realmente descobrindo o amor concreto ao próximo, na humildade e no serviço ao próximo, né? E aí, então, ela traduz assim, esse caminho, a verdadeira maturidade espiritual, né? Para alcançar a verdadeira maturidade espiritual nas experiências extraordinárias da vida cotidiana pelo mundo. Então, ela já dá, apesar de estar lá enclausurada, né, no monastério, ela descobre, então, na caridade, o caminho para o verdadeiro amor. E aí ela traduz assim esses passos de evolução para se libertar para Deus como 7 moradas. Então, na primeira, ela traduz isso como conversão, que seria um momento de despertar. Então, a gente começa na oração, Maria, né? Como a gente começou a aprender, né? Eu, pelo menos, comecei assim. Mas aí você começa a ver que não basta. Então, começar a despertar para o interesse de estar com Jesus e realmente pedir. E no pedir, a gente começa a ter a perseverança e encontra a escuta de nós mesmos, encontrando os nossos próprios defeitos e o caminho para a nossa auto-reforma, né? A reforma íntima. E aí, ela começa, então, o trabalho de ter disciplina para ter uma vida virtuosa, ou seja, caminhar no bem, né? Aí a gente passa pela ação de graça, que é o recolhimento, o cuidado conosco mesmo, para não expor as nossas mazelas aos outros, né? E aí a união crescente. Então, nesse exercício de autoconhecimento, fortalecimento da oração, fortalecimento com Deus, a gente vai se transformando no homem de bem, né? E daí, então, a purificação através das provas, né? Então, uma vez que você já conhece o caminho e sabe o que fazer, Deus propõe as provas para a gente se burilar, né? E daí, a gente persevera, continua, vai se transformando, e aí, então, acontece a construção desse castelo na união perfeita com Deus, né? Então, ele traz todas essas moradas, e aí, pra gente, para ter essa base, né, para poder conseguir fazer tudo isso, André Luiz nos deixou, através de Chico, o sinal verde, né? Que é um verdadeiro semáforo para o nosso comportamento diário, em qualquer área da nossa vida, né? Seja o que for, na escola, no trabalho, no trânsito, na vida cotidiana. Então, ele traduz esse livro como um convite para seguir em frente pelo caminho do bem, utilizando os ensinamentos do Evangelho de Jesus nas relações humanas, né? Então, esse livro, ele é extenso, ele vale a pena, assim, é outro livro que é fininho, uma delícia de ler, é um por página, mas ele vai pondo o desejo, em torno de felicidade, perante os outros, modos desagradáveis, temas importunos, e assim vai indo. Auxílio sempre possível, né? E assim vai indo. Em tudo que a gente tiver dúvida de como se comportar, o sinal verde nos traz uma ideia de como fazer. E aí, então, eu, assim, aqui por um resumo, né, eu coloquei mais ou menos a reunião de uns temas aqui centrais. Então, no uso da palavra, falar para construir, nunca para ferir. Pensamentos. Cultivar ideias positivas e edificantes. A emoções. Exercitar serenidade e autocontrole. Trabalho. Servir com dedicação e honestidade. Família. Praticar compreensão e diálogo em conflito. Responder com paciência e respeito.
Perdão, libertar-se do ressentimento. Na cidade, ajudar através das atitudes diárias. Na oração, fortalecer a ligação com Deus. E a reforma íntima, melhorar-se continuamente, né? Então isso é só um apanhado. E aí eu peguei uns 10 assim, exemplos para que a gente tenha a ideia dos recadinhos de André Luiz para nós, né? Então assim, os principais ensinamentos, né? Vigiar a própria palavra. Então, a palavra pode construir ou destruir, a gente já sabe disso, né? Então, como fazer? Então, falar apenas o necessário, evitar críticas destrutivas, não alimentar fofoca, utilizar a palavra para consolar, orientar e incentivar. Antes de falar, perguntar se a sua palavra vai servir ou não para auxiliar o próximo. Cultivar pensamentos elevados. Sempre que a gente tem um pensamento, a gente tem que lembrar que ele está influenciando ou a nós mesmos ou a todos que estão ao nosso redor. E nós somos influenciados, né? Por espíritos de luz ou não. Então a gente precisa entender o que a gente está pensando. Então, ele influencia as nossas emoções, as nossas atitudes e o ambiente espiritual ao nosso redor. A quem nós vamos estar ligados a partir de pensamento. Então, opa, o que eu estou pensando? Né? Para que esse pensamento? Para onde eu estou indo? Né? Devemos, então, substituir ideias negativas por pensamentos construtivos, manter confiança em Deus e evitar o pessimismo. Exercitar a paciência, né? Vamos falar, é fácil, né? Eu acho que é um dos passos mais difíceis que a gente tem, né? De ter paciência. Então, e lembrar que assim, por conta da falta de paciência, é que a gente entra nos conflitos, né? Então, a gente tem que lembrar que cada pessoa possui seu próprio tempo de aprendizado. As dificuldades fazem parte da evolução e a serenidade evita muitos sofrimentos. A gente tem que se exercitar para conseguir fazer isso. Não é fácil, mas é o caminho, né? Praticar a caridade diariamente. Não é só a caridade material, né? A gente pode dar um sorriso, ajudar alguém a atravessar uma rua, carregar um móvel. Agora há pouco a gente fez isso. Saindo de casa, tinha uma pessoa com dificuldade, o irmão foi lá e ajudou. Então, assim, tentar manifestar a caridade através da compreensão, do perdão, da escuta, da gentileza, da cooperação, né? Pequenos gestos possuem enorme valor no mundo espiritual, né? Dominar as emoções. Então, evitar né, explosões de ira, ressentimentos, orgulhos, desejos de vingança, né? Sempre lembrar que o autocontrole é a conquista espiritual a favor da paz interior, né? Valorizar o trabalho. Então aqui eles nos orientam que não importa o trabalho que a gente faz, importa de que forma que a gente está fazendo esse trabalho. Importa a gente estar servindo, né, na verdade. E então deve ser realizado com honestidade e dedicação, contribuindo para o crescimento espiritual, né? Aprender a ouvir, outro ponto extremamente difícil, né? Ouvir com atenção e demonstração de respeito. Nem sempre é necessário responder imediatamente. Muitas vezes compreender o outro já representa um grande auxílio, né? Cuidar da convivência com a família. A família é vista como uma escola de aprendizado espiritual. Então, ali na família, a gente tem que ter diálogo, tem que ter respeito, tolerância e compreensão das diferenças. Isso resume tudo que eu falei até aqui, né? Então, é ali naquele núcleo que é a primeira experiência, a primeira tentativa da gente se comportar corretamente, né? Perdoar sempre,
né? Esse sempre está conosco, né? Perdoar, perdoar, perdoar. Então, o perdão liberta tanto quem perdoa quanto é perdoado. Guardar mágoa prolonga o sofrimento e dificulta o progresso espiritual. Então a gente sabe disso, mas é difícil às vezes a gente sair daquele ponto e entender o outro, compreender por quê, ou pelas limitações, ou as nossas mesmo, né? Então, o primeiro passo é perdoar-se, para depois tentar perdoar o outro, né? E viver então o Evangelho nas pequenas ações das nossas vidas, né? A verdadeira espiritualidade aparece nas atitudes simples. Tratar todos com respeito, cumprir compromissos, agir com honestidade, ser gentil, manter humildade, servir sem esperar reconhecimento. Então aqui está uma receita de como a gente deve se comportar para chegar nas moradas superiores, né? Então, mediante tudo isso que eu coloquei, quero fazer uma pergunta. Bora se melhorar para merecer ir para outras moradas? Acho que com toda essa, né, essa vista assim desses desenhos maravilhosos, essas notícias, né? Quem quer ficar para trás, né? Então sigamos com a certeza de estarmos sendo cuidados e preparados, né? Rumo às moradas superiores. Muito obrigada. Inclusive, né, Regina, se você me permite, tudo que você falou, como nós somos uno, né, eu vejo que a gente deve começar a pensar e a construir o amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus 360 graus. Você ali falou em família, né, o primeiro núcleo. Que tal nós pegarmos esse núcleo biológico e estendermos para a família universal? Com certeza. Que tal pegarmos o trabalho e lembrarmos, sim, daquele trabalho onde mensalmente nós vamos receber nossos proveitos para pagar a conta e lembrar que existem outros trabalhos, como o trabalho da casa espírita, que muitas das vezes requer sacrifícios, como palestrantes que já vieram aqui, não puderam ir em eventos dos filhos, ou como outros que vieram de tão longe, de Cachoeirinha, e aqui estão. Exato. Então, é pegar todos esses detalhes que você falou e a gente poder estender, né? O amor ao próximo, né? Não julgar. Eu achei muito bonito quando a Regina, você comentou sobre o nosso lar, eu falei assim, gente, que tal então nós buscarmos essa expressão do nosso lar e não pensarmos só, quando desencarnar eu quero estar lá. Vamos trazer o nosso lar aqui para os dias de hoje, né? Exato. Vamos sorrir, né? Trabalho de radiação, como você ali comentou. Nós temos um grupo aqui na casa de radiação em prece, não só na nossa casa, algumas casas espíritas, nem todas, mas onde a maioria faz. Ninguém quer ir para o grupo de radiação, acha uma chatice, ou então, eu não estou falando necessariamente assim dos nossos voluntários, não é isso, mas para a gente parar e imaginar que se lá no nosso lar existe um grupo de autoestima, nós somos aqui uma formiguinha cheio de defeitos, mas nós temos esse grupo onde ele é pequenininho, mas a gente pode irradiar luz, paz, amor, né? Imaginando aquelas flores, olha só, você falou as flores, que coisa mais bonita, vamos além, vamos começar a pensar, a flor fornece o quê, gente, além da beleza? Ela fornece perfume, então vamos começar a trabalhar isso e nos incentivar para a gente poder trazer o nosso